Há pouco tempo eu estava com uma depressão, era uma depressão profunda. Há uns meses atrás eu mudei de local de casa, fui morar lá no Perequenirim. E quando eu estava lá, irmãos, eu estava muito dentro de casa e eu trabalhava alguns dias eu não ia no trabalho, porque era um freelance no meu trabalho. E foi o Senhor, eu não orava, o Senhor foi trabalhando na minha vida lá naquele local, no meu casamento, mas mesmo assim, eu estava em casa com muita baixa autoestima, me sentindo feia, me sentindo para baixo, eu só queria ficar na cama. Eu limpava a casa um dia e outros 2 dias eu já não tinha mais coragem de fazer. Meu esposo ia almoçar na hora do almoço, às vezes eu esquentava a comida da janta e não tinha feito nada para ele, porque eu estava numa situação que eu não queria sair do quarto, eu só queria ficar deitada. E o Senhor me trouxe um sonho muito sobrenatural. O Senhor me avisou através de um sonho. Eu estava em outro ministério, tá? E o Senhor me trouxe uma noite um sonho. Irmãos, era algo muito, muito real. O meu sonho, eu vou contar para vocês como foi. Esse sonho foi assim. Eu estava num local, parecia que eu estava dentro de um banheiro feminino. E eu estava debruçada, com a cara, com o rosto no chão. E eu sentia que eu estava no chão. O meu corpo sentia que estava no chão, totalmente preso ao chão. E dentro da minha cabeça estava uma escuridão. Eu não conseguia abrir os olhos. E dentro da minha cabeça estava uma escuridão. E eu sentia que eu estava no local, que era esse banheiro, e estava debruçada. E nesse dia, nesse sonho, né, o Senhor trouxe pessoas que estavam em volta de mim naquele local, orando. E eram mulheres, muita voz de mulheres, pessoas que já passaram na minha vida, que outros ministérios eu já passei, como algumas pastoras, a pastora do meu outro ministério, a pastora de um outro ministério que eu também já frequentei. Muitas vozes de mulheres, pessoas que eu ouvia, que eu identificava que eram pessoas que já tinham passado pela minha vida. Mas, em meio a essas vozes, eu debruçada no chão, elas oravam, clamavam, e eu não levantava. E no meio dessa voz veio uma voz masculina. Era a voz do pastor Mauro. E ele veio entrando no meio entre elas e veio orando. Conforme ele foi orando, irmãs, a voz dele foi entrando dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro. E eu senti o meu corpo levitar do chão. Isso é em sonho, mas o meu corpo sentiu que eu estava levantando do chão. E a minha cabeça, a luz, foi entrando dentro da minha cabeça quando eu consegui abrir os olhos. Foi onde eu consegui enxergar a luz. Mas era a voz do pastor Mauro que se diferenciou na voz das outras mulheres. Então, assim, irmãos, eu estava em outro ministério. E aí o meu esposo, vendo naquela situação, nós voltamos para onde nós morávamos, muito rápido, porque ele estava preocupado. Eu continuei em outro ministério. E esse sonho, o Senhor toda vez fazendo esse sonho na minha mente. E quando foi anunciada a volta, né, da igreja, eu falei, meu Deus, ele está voltando. Então eu vou fazer umas visitas lá, né? Eu vim num culto e falei para o pastor, eu tive esse sonho e no sonho era a voz do Senhor entre as pessoas, né? E o que o Senhor diz é que a gente tem que ser obediente, irmãos. Né? Eu fui obediente nesse ato, né? Eu tive discernimento, o Senhor me deu discernimento de eu estar procurando o pastor e ele orar pela minha vida. E após aquele dia que eu estive aqui, ele orou e a depressão foi embora, instantaneamente. Né? Até então eu estava também, não era só, era algo bem maligno mesmo, né? Que o inimigo quis se manifestar na minha vida. Eu estava muito mal no serviço, não trabalhava direito, muito triste, nada dava certo, e aquela depressão me rodeando em casa. E aí eu vim para conversar com o pastor e pedir um culto e pedir para ele orar.
naquele dia, daquele dia em diante, o Senhor tem feito maravilhas na minha vida.